Senhor, irmãos. Levante a tua mão, vamos adorar ao Senhor. Exaltamos o teu nome, Jesus. Levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de toda adoração. Nós estamos aqui para isso, Senhor. Nós viemos aqui para isso, Pai, para render a Ti todo louvor, toda glória, toda honra é Tua, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te glorificamos, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Jesus, porque só o Senhor é digno. Bendito é o Teu nome, bendito é o Senhor para todo sempre. Glorificamos a Ti, Senhor. Exaltamos a Ti, Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, meu irmão, abra a tua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Glorificamos a Ti, Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, meu irmão. Gostaria de ler. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E depois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais no mal das regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Eterno Deus, soberano Pai, nós Te glorificamos, Senhor, nessa noite, porque sentimos a Tua presença, Senhor. Abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra. Abençoa-nos com a Tua palavra, Jesus. Abençoa-nos com a Tua palavra, Senhor, como o Senhor sempre tem feito neste lugar. A gente é fraco, Senhor. A gente é fraco, Senhor, mas o Senhor é poderoso. Nos enche da Tua graça, Senhor. Nos enche do Teu poder, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a alguns irmãos. E você sabe o que eu estou falando. A gente propôs aí ajudar um irmão de nossa igreja, e alguns irmãos contribuíram financeiramente, e a gente agradece a você que contribuiu. Que Deus continue prosperando a tua vida, meu irmão. Às vezes a gente acha que a vida cristã é um mar de rosas. A gente acha que vai estar tudo certo na nossa vida. A gente acha que vai ser só bênçãos, só prosperidade. É isso que alguns aí estão ensinando, irmãos. Venha para Jesus que você vai ser rico. Venha para Jesus que você não vai ter mais problemas, que vai ser tudo maravilhoso. Mas a gente entende, olhando para a palavra de Deus, a gente entende que não é bem assim. Nós lutamos, irmãos, nós entramos numa guerra. Nós entramos numa luta. Quando você se alistou no exército de Jesus, você entrou numa luta, numa guerra.
E nós precisamos conhecer contra quem nós lutamos. Já foi falado aqui, e a gente vai aqui relembrar os irmãos, que nós lutamos, irmãos, com 3 inimigos terríveis. Nós lutamos contra o inimigo que está dentro de nós, que é a carne. Nós lutamos contra o inimigo que está ao nosso redor, que é o mundo. E nós lutamos contra um inimigo que está aí, chamado diabo, Satanás. E nessa luta, nós precisamos tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é a gente não subestimar o inimigo. Esse inimigo aí é fraquinho. Esse inimigo aí não tem tanta força assim. Subestimar o inimigo. A verdade é que ele tem os seus agentes, as suas armas, as suas estratégias. E por outro lado, nós também não podemos superestimar o inimigo. Dar crédito mais a ele do que a Deus. Às vezes é uma coisa tão simples. A pessoa está com uma dor de cabeça, é o diabo. Não, irmão, toma um Dorflex aí, uma aspirina, que resolve. Às vezes fura o pneu do seu carro lá no trânsito e você, não, isso é obra do maligno. Não, irmãos, vai lá e conserta o pneu. Dar crédito ao diabo, tudo é o diabo. A gente transfere a responsabilidade pessoal nossa para ele. E é isso que muitas vezes as pessoas estão agindo, fazendo. Não assumindo as suas responsabilidades. Porque elas acham que elas não precisam de arrependimento, então elas transferem. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai ensinar para nós que contra quem nós não lutamos. Ele vai falar no versículo 12 da carta aos Efésios 6, versículo 12, ele vai falar que nós não lutamos contra sangue e contra carne. Não é esse o nosso inimigo. Ou seja, não é contra as pessoas que nós lutamos. Paulo deixa muito claro aqui que a nossa luta não é contra o irmão, contra o nosso pai, contra o nosso filho. Você que é casado contra a sua esposa, contra o seu marido, não. Contra o seu vizinho, contra o seu patrão, não. A nossa luta não é contra pessoas. Paulo vai responder que a nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue. E aí muitas vezes a gente está lutando, a gente está entrando em batalhas que nós estamos ferindo pessoas que a gente ama. Nós estamos ferindo irmãos, machucando pessoas, porque a gente não está entendendo realmente como é essa e como deve ser essa luta. Paulo vai responder então, contra quem nós lutamos? Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso inimigo, irmãos, a Bíblia chama ele de algumas coisas aí. Chama de diabo, acusador. Chama ele de Satanás, adversário. A Bíblia chama ele de Abaddon, Apolion, destruidor. A Bíblia chama ele de maligno no seu caráter, tentador na sua ação, mentiroso, ladrão, e aí vai. E como o Ney falou aqui, esse inimigo não está sozinho, ele tem um exército com ele. E a gente olha aqui no versículo 12, olha o que diz: a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse inimigo, ele é organizado. Principados e potestades. Depois, dominadores deste mundo. E depois ele termina dizendo forças espiritual do mal. E nessa luta, meu irmão, minha irmã, como eu disse, você que se alistou no exército do Senhor Jesus, não dá para você ficar de fora.
Não tem como a gente ficar neutro. Não tem como eu dizer, eu não faço parte disso, eu não quero isso para mim. Ou você faz parte do exército do Rei da Glória que é Jesus, ou você está nas mãos do inimigo. O apóstolo Paulo fala para a igreja, dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você e eu, nós fomos um dia, irmãos, tirados do reino das trevas, e agora nós estamos no reino da luz de Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, nos precaver contra as ciladas do diabo. O que são essas ciladas? O grego vai falar que é metodeia, métodos, estratagemas que ele usa. Pensa comigo aí. Você está numa guerra, e aí você é o comandante desse exército, e aí você tem os seus melhores soldados ali. Contra quem esses melhores soldados você coloca para lutar? Contra aqueles que são mais fortes ou contra aqueles que são mais fracos? Contra quem você coloca esses soldados valentes? Contra um inimigo forte ou contra um inimigo fraco? Vocês acham que Satanás, irmãos, ele está ali no bar da esquina? Vocês acham que Satanás, ele está lá numa danceteria agora? Onde é que ele quer atacar? Onde é que ele coloca os seus soldados mais fortes? Na igreja. Se não me engano, parece que o Isaías falou alguma coisa sobre isso ontem, né? Que o inimigo, ele quer atuar dentro da igreja. E é dentro da igreja que ele quer colocar os seus soldados mais fortes. E uma das ciladas que ele usa, meus irmãos, está no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Vocês sabiam que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, ou todas as vezes que você reúne para louvar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, para falar do Evangelho de Jesus, para adorar ao Senhor, o inimigo vem, irmãos, e ele começa a cegar a mente, o entendimento das pessoas, para que aquilo que é falado aqui, para aquilo que é louvado aqui, você não entenda, você não compreenda, você não aceite. É uma luta muito grande que acontece. Então nós precisamos nos preparar para vir para a adoração. Às vezes a mensagem é tão simples. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a pessoa fica pensando, mas que coisa difícil de entender. A pessoa é tão inteligente, tão sábia intelectualmente, mas ela não consegue entender João 3,16, sabe por quê? Porque o diabo, esse agente maligno, irmãos, ele cega a compreensão das pessoas. Ele cega o entendimento das pessoas. Para que você venha aqui, você escuta a mensagem, sai da porta e já não lembra mais o que aconteceu. Na parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, diz que todas as vezes que a palavra, a semente, que é a palavra de Deus, ela é semeada, ela é pregada, Satanás ia lá e arrebatava aquela semente, que é a palavra de Deus, do coração da pessoa, para que ela não creia. Há uma luta, meus irmãos, e nós precisamos nos preparar para vir a este culto. Você precisa orar para aqueles que estão envolvidos no culto. Você precisa orar pelos meninos do louvor. Você precisa orar pelo pregador. Você precisa orar por aqueles que estão cantando, louvando ao Senhor aqui. Você precisa se preparar para vir aqui, porque é uma luta que nós enfrentamos. Porque o diabo não quer que você venha aqui. Ele não quer que você levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus. Ele quer que você venha aqui e assista como se você estivesse assistindo uma televisão. E não é assistir, irmãos. É oferecer o teu culto a Deus. É doar o seu culto ao Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 22 e 23, quando Satanás ele vai lá e coloca na mente do apóstolo Pedro aquela ideia que Pedro vai repreender Jesus.
Quando Jesus diz assim, Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores para ser preso, para ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro então se levanta e repreende Jesus: não, Jesus, o Senhor não vai fazer isso. E aí Jesus olha para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus não estava dizendo que Pedro estava cheio de Satanás, cheio de demônio, não. Jesus estava dizendo, meus, que Pedro ele foi induzido por Satanás. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para a gente não ser induzido para ir contra o Senhor Jesus, aquilo que Ele nos ensina. Algo que Ele usa, irmãos, para destruir a vida dos cristãos, muito forte, é a mágoa. Efésios capítulo 4, versículo 26, Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Pessoas, infelizmente, guardam mágoas de anos atrás, não liberam perdão. Pessoas são incapazes de perdoar aquele que ofendeu, que fez mal. E a Bíblia diz, irmãos, que a amargura é a porta de entrada para o maligno. Por isso nós precisamos nos acautelar contra as ciladas do diabo. A artimanha do inimigo, irmãos, é nos pressionar, é fazer com que você fique apavorado, é fazer com que você desista. Paulo, ele vai chamar aqui, quando ele fala, ele chama do dia mau. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Se você pensar em uma estratégia de guerra, às vezes, muitas das vezes, as estratégias de um exército não é só avançar, não é só atacar. Nós vamos avançar, muitas vezes, irmãos, há momentos em que o comandante chama a sua tropa e diz assim: vamos dar uma recuada aí, vamos refazer aí as nossas estratégias, ver como que nós podemos reagrupar essa tropa. Às vezes isso dá a impressão de que nós nos relaxamos, estamos desatentos, dá a impressão de que a guerra acabou, que não existe mais perigo. O dia mau, irmãos, que Paulo está falando aqui, e aí, quando você menos espera, vem algo que você não esperava, acontece na sua vida. Uma dificuldade surge, você olha para o lado, você não vê saída, você caminha para frente e você não consegue, você se sente angustiado, apertado, você se sente pressionado por todo lado. Esse é o dia mau. Nós precisamos estar preparados para esse dia. Nós estávamos preparados para a pandemia? Será que nós estamos preparados para vir, se acontecer uma outra pandemia aí pela frente? Aí Paulo vai falar uma outra coisa importante. No versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Outra estratégia do inimigo é a insistência. Tem momentos na nossa vida em que, ou não é verdade, a gente se acomoda. Para que ficar indo tanto na igreja? Hoje é o irmão lá que vai, ele ora por mim. Às vezes, irmãos, quando está tudo bem, quando as coisas estão bem, a gente está na bonança, está tudo bom, parece que a nossa tendência é dar uma relaxada, acharmos que agora é uma hora de nós descansarmos. E o texto aqui está dizendo para a gente, olha o que ele diz: depois de ter vencido tudo, dá uma relaxada. Não, depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Não é hora de relaxar, não é hora de acomodar. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não desiste. Ele muda as suas estratégias. Se ele não consegue atingir você aqui, ele atinge você ali. Então ele muda as suas estratégias. Ele fez isso com Jesus.
Vocês se lembram? Ele tentou Jesus lá no deserto, e aí Jesus enfrentou, quando ele disse: se você me adorar, e aí Jesus disse: está escrito. Se você se prostrar diante de mim, se você, olha esse mundo aqui, tudo eu te darei. Aí Jesus disse: está escrito. Está escrito. Aí o inimigo não conseguiu vencer Jesus. E aí ele muda de estratégia. Aí sabe o que ele faz? Ele usa a multidão. A multidão que queria fazer de Jesus o rei. Você é nosso rei. Ou ele muda a sua estratégia de volta, querendo através dos discípulos: Jesus, não vai para a cruz, Jesus. Não, fica aqui com a gente. Ou ele usa os escribas e fariseus naqueles embates que eles sempre estavam acusando Jesus. O inimigo usa, irmãos, as suas estratégias. Se ele não nos atinge em alguma situação, ele vai com as suas artimanhas em outras situações. Até aqui está difícil, né? Mas olha o gostoso, irmãos. Como é que nós vencemos esse inimigo? Como é que nós vencemos esse inimigo? Primeiro, revestindo de toda a armadura de Deus. Lá em Lucas, não está aqui, mas capítulo 11, versículo 22, fala que Jesus, ele vai lá na casa do valente. E o valente é o diabo. Mas Jesus, que é mais valente, olha o que o texto diz. Jesus vai lá e ele não somente vence o inimigo, mas ele tira toda a armadura em que ele confiava, e ele divide tudo aquilo, os seus despojos, ele divide tudo. O que isso significa? Você e eu, nós fomos arrancados da mão do maligno, e agora nós estamos nas mãos do Rei da Glória. E mais, meus irmãos, nós estávamos debaixo das potestades de Satanás, mas agora nós estamos no reino de Deus, no domínio de Deus. Paulo está dizendo aqui aos Efésios capítulo 6, você e eu podemos nos revestir de toda a armadura de Deus, coisa que o inimigo não tem, mas eu e você temos essa armadura. E por isso, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Jesus veio para destruir as obras do diabo, diz Mateus. Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus derrotou de uma forma extraordinária, meus irmãos, toda a obra hostis do diabo e todo o império do demônio. Todo o império das trevas, o nosso Jesus venceu. Como é que nós podemos vencer esse inimigo? Além de revestirmos de toda a armadura, nós somos fortalecidos com o poder de Deus. Versículo 10, volta aí. 6:10 de Efésios. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não dá para a gente caminhar uma vida cristã sem o poder de Deus. Não dá para ser crente sem o poder de Deus. Porque eu e você, nós fomos transformados pelo poder de Deus. Eu e você, nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que habita em nós. Nós somos santuário. A Bíblia vai falar que nós somos casa, que nós somos moradas de Deus. Nós fomos revestidos do poder do Espírito Santo. Que poder é esse? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, aleluia. É o mesmo poder que quebrou a força da morte. Esse é o poder que o Senhor deu para mim e deu para você, meu irmão, minha irmã. O mesmo poder. Nós somos fortes, irmãos, não porque nós somos em nós mesmos, não. Nós somos fortes porque o poder do Deus Todo-Poderoso está à nossa disposição. Como que a gente pode vencer o inimigo? Revestindo
toda a armadura de Deus. É toda a armadura de Deus. O soldado não vai para a guerra só com espada. Você já viu um soldado lá na guerra só com a espada? O soldado não vai na guerra só com o escudo. O soldado não vai na guerra só com a couraça da frente. O soldado põe toda a indumentária para ir guerrear. Por isso Paulo fala aqui para a gente que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Em outras palavras, irmãos, nós não temos armas nem ofensivas e nem defensivas. Não dá para a gente enfrentar o inimigo de cara limpa. Não dá para a gente enfrentar o inimigo com a nossa sabedoria, com a nossa eloquência, com a nossa capacidade, com os nossos estratagemas, com os nossos planos. Não, nós seremos derrotados. Não dá para vencer o inimigo com isso, porque a gente é frágil. A gente só vence o inimigo com toda a armadura de Deus. Porque a gente precisa, irmãos, de proteção na cabeça, nós precisamos de proteção no coração, nós precisamos de proteção no nosso corpo, nós precisamos de proteção na nossa alma, nós precisamos de proteção nas nossas emoções, nós precisamos de proteção plena e completa. Toda a armadura de Deus. Eu venho aqui, prego, faço a minha parte, tá bom. Não. Eu venho aqui, canto, faço a minha parte. Não. Eu venho aqui, sirvo, não. Eu preciso participar de tudo. Eu preciso me envolver, me completar com toda a armadura de Deus, para que eu possa vencer o dia mau. Paulo vai dizer para a gente também, como é que a gente vence o inimigo? Mantendo os nossos olhos espirituais muito bem abertos. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? Cilada é uma armadilha invisível. E Paulo está dizendo, para você ficar firme contra as ciladas, significa que você precisa olhar aonde você anda. Você precisa estar apercebido das coisas. Você precisa prestar atenção, ter percepção, ter o discernimento espiritual. Se você dormir, o inimigo, irmãos, prevalece. Se você brincar, o inimigo vence. Se você achar que você é esperto como Sansão, você cai. É preciso de vigilância. É preciso termos vigilância. Em último lugar, que Paulo fala aqui para nós, para vencer o inimigo, nós precisamos estar firmes, tanto na hora da luta, quanto na hora da trégua. Quando está aquela dificuldade, você tem que estar firme. Mas quando você está numa boa, você tem que estar firme. E eu pergunto para você, como é que você está hoje? Talvez você possa dizer assim, irmão Eliel, está difícil. Estou enfrentando uma luta aí. O inimigo está me apertando por alguns. Está passando uma dificuldade aí. Não está bom o negócio. Mas talvez você possa dizer, não, está tudo bem. Lá em casa está tudo bem. Tenho saúde. Está caminhando tudo legal. Está tudo bonança lá. Prosperidade, harmonia. Estou vivendo bem. Mesmo nesse tempo, irmãos, de trégua, nós precisamos tomar cuidado. Porque a gente só vence se nós nos mantermos firmes. A gente só vence no meio da tempestade, no meio das dificuldades, se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos hoje do revestimento do poder de Deus. Nós estamos buscando, a igreja está orando, a igreja está buscando, está recebendo esse revestimento. Nós estamos vendo a igreja recebendo o poder de Deus. E você deve se aderir a isso, a oração, a buscar ao Senhor. A igreja tem recebido isso, irmãos. E nós precisamos mais.
nos revestir de toda a armadura que Deus dá para nós. Nessa guerra, Deus já nos deu tudo que nós precisamos para vencê-la. Nós não entramos nessa guerra para perder, meus irmãos. Nós entramos nessa guerra com toda a armadura de Deus para sermos mais do que vencedores. Glória a Deus, porque estas armas estão à nossa disposição e elas são poderosas em Deus para vencer o maligno. Glória a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, porque o nosso comandante, ele já venceu por nós. E nessa terrível guerra, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar vigilantes, nós precisamos ficar apercebidos. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé. Se você sente a necessidade desse poder, desse revestimento na sua vida, se falta ainda alguma coisa da armadura de Deus, que você ainda não se apossou, está à nossa disposição, revestimos de toda a armadura, meus irmãos. Talvez você está numa batalha aí, e a gente quer orar juntos. Eu tenho as minhas batalhas, você tem as tuas batalhas, tuas lutas. E se você quer fixar os teus olhos no Senhor Jesus, no nosso general, eu tenho certeza que você será vencedor nessa batalha. Então eu quero orar para que Deus nos ajude, porque só Ele sabe, irmãos, a luta que você está travando. Só Ele conhece a natureza dessa luta. E eu relembro, nosso inimigo, ele não tira férias. Ele está 24 horas tentando atingir a nossa vida, atingir a igreja. Ele não descansa. Mas glórias a Deus, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus, porque nós não entramos nessa guerra para perder. Nós já somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu gostaria que a gente pudesse dar as mãos aí, como o pastor sempre faz, nos unirmos nessa oração, para que a gente possa, em uma união, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser revestidos cada vez mais do Teu poder, da Tua graça. Eu quero que meus olhos sejam abertos, Senhor, para que eu possa estar apercebido de todas as ciladas do diabo. Eu quero ser revestido, eu quero ser fortalecido, eu quero me vestir de toda a armadura, para que eu possa vencer o dia mau. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso de verdade para você? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, nós precisamos ser revestidos, Senhor, desse poder, e esse poder está à nossa disposição. Nós cremos assim, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está triunfando a Tua igreja. Nós temos recebido, Senhor, nós temos presenciado esse poder, nós temos vivido isso, Senhor. Os nossos olhos estão vendo, os nossos olhos estão contemplando, Senhor, o Teu poder agir na Sua igreja. Deus, se falta alguma coisa em mim, se falta alguma coisa no meu irmão, na minha irmã, que possa, Senhor, nesta noite, Senhor, nós vestirmos de toda a armadura de Deus, vestirmos, Senhor, do capacete, do escudo da fé, da palavra da verdade. Senhor, nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Nos ajuda, Espírito Santo, porque nós cremos que estas armas estão à nossa disposição. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso comandante. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós vivemos isso, nós estamos percebendo isso, Senhor, na Sua igreja. Quantos e quantos, Senhor,
Quantas e quantas lutas nós estamos vencendo, Senhor, por Ti, Senhor, pelo Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite. Pai amado, olha para a Tua igreja, olha para nossas vidas, Senhor, e nos ajude, Pai, a continuarmos, Senhor, caminhando, Senhor, vitoriosos em Cristo Jesus. Deus nos ajuda, Senhor, como igreja. Nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para a Tua glória, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nós Te agradecemos, porque nós somos vencedores, por Ti, Senhor, por Ti nós somos vencedores, Senhor. Aleluia. Exaltado é o Teu nome, exaltado é o Teu nome, Senhor. Glorificamos a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estar conosco, Senhor. Bendito é o Teu nome, Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia.